Bom, eu sou o Marcos Vinícius, ou Marcos Pinto, para alguns Marcos Mazoneto. Moro em Barueri, São Paulo, Brasil, né? E tenho 49 anos, brasileiro. E gosto de cultivar orquídeas, antúlio, filodendro, né? Flaticério, esfragmipédio, e pafiopédilo, pulvofilo, e aí vai, um monte de... Amorfofalos. E aí vai, muitas plantas que eu gosto aí. É algo que vem já dos meus avós, né? Meu avô ia pro meio do mato, bonitinho, levava pra casa, minha avó vinha uma plantinha pro lado de fora da rua, lá quebrava, quebrado assim, plantando no vaso, vai melhor do que dado, coisa de vó. E meus pais, meu pai, né, meu avô plantava lírio, copo de leite, um que tem ali no canto lá, que está em flor agora. E meu avô cortava e dava pro meu pai vender na feira, na freguesia do Ó, na Lapa, né? E meu pai saía para vender e isso já vem de um do lado do outro, mexendo com plantas. Sim, minha mãe com as vizinhas aqui da rua, vamos lá no Seu Pedro, vamos lá na chácara aqui no Jardim Califórnia, onde o Seu Pedro morava, né? E falecido em 2016, se eu não me engano, né? E ia lá quando pequeno e ficava do lado de fora, que é muita criança, né? Aí as mulheres entravam, compravam lá umas plantas, já saía, né? Porque deixava as crianças lá do lado de fora, nós saíamos, voltava para casa. E foi assim que comecei com, pelo menos, as primeiras idas lá. Daí em 91, 92, comecei a ir na chácara dele, né? A primeira orquídea que eu comprei dele foi uma Cattleya Cland, que ele trouxe, pega no mato mesmo, até furou a mão dele, né? Tava numa árvore lá, uns 30 metros, para tirar a Cland, com um punhal furou a mão. Daí começou a sangrar, ele não pode ver sangue, ele lá em cima da árvore, começou a querer desmaiar, ele desceu com tudo, com a planta, o canivete, sangrando, chegou lá embaixo, sentou, deram água para ele voltou ao normal, tamparam, ficou uma recordação na mão, vários pontos. Isso foi o Pedro? Seu Pedro, isso na Bahia. O Céu, sim, morava ali uns 500 metros da chácara dele, né? E, gente boa demais. Toda vez que você chegava lá, tinha uma caipirinha fora de sério, né, para nós tomar, né? E muito boa gente, né? Era especialista em platicério. Conhecia tudo de platicério, como multiplicar, como cultivar, né? E tinha muito mais espécies do que o Pedro, conhecia muito mais do que o Pedro. Pessoal, o Pedro conhecia bastante. Conhecia, sim, de multiplicação, conhecia de plantas, né, dos platicérios, mas não tão a fundo quanto o Celso, né, que só gostava de platicério. Você chegava lá, ele não vendia as plantas, né, que nem eu. Você vê, eu tenho mudas lá para fazer, mas eu não faço. A turma, quando fala assim, comprei uma planta do Marco. Olha, o Celso, não lembro se ele ajudava o irmão dele, na parte de construção civil, né? Faz muitos anos isso, né? Mas ele ganhava dinheiro com platicério, né? Ele fazia sementeira, né? Ganhava muito dinheiro com Mr. Didel, com samambaia de metro, samambaia Amazonas, Regina, platicério Regina. O Mr. Didel é um platicério Mr. Didel, né? E quando ele vendia uma planta grande, ele não queria vender. Ele falou, pô, se eu for vender ela, para mim comprar algo que eu estou querendo muito. Eu quero uma televisão, eu quero tanto. Ele ia lá comprar uma televisão, isso daqui é aquele platicério. Ele olhava para a planta e lembrava do platicério, né? E, era assim, sempre na casa dele, a maioria direto tinha o Dorval lá, eu e o Pedro tava direto lá. Gente boa demais, isso, gente finíssima, entendeu? E... Correto, né? Correto, entendeu? Bacana.
entendeu? Gente boa. Chegava lá na casa dele, que nem assim, trouxe umas pingas e tal, chegava lá, vamos fazer uma caipirinha pra nós. Aí tava tomando a caipirinha, aí, meu, sempre. Eu como sempre tomei um negocinho pra deixar alegre, tava lá. Tem alguma história? Uma frase que ele me falou que aconteceu. Ele falou assim, tá vendo tudo isso aqui, ó? Ele já tinha ele falou 2 vezes. Ele falou na chácara dele e falou na do Pedro. Tá vendo tudo isso daqui? Eu falei, tô. Um dia vai ser seu, você vai ter tudo. Aí chegou no Pedro, ele falou de novo. Eu falei, meu, não cabe, não tenho. Daqui a pouco ele faleceu, foi tudo para casa do Pedro. Aí a Maria, irmã dele, ô Marco, o Celso gostava muito de você, escolhe aí e tal. Eu falei, meu, não tem onde pôr. Aí pegava um aqui, tá ali, pegava aqui, tá ali, daí ajudava a vender, pôr nome em tudo. Porque eu não gosto que leve uma planta sem nome, vai levar nome em tudo. E eu... Passou o tempo, depois que o Celso faleceu, vim com as plantas. O Celso faleceu, eu trouxe planta, o Pedro faleceu, a irmã dele me deu 50% de toda a chácara. Eu falei, tem que ter 2 terrenos desses para pôr as plantas. Não dava. Então daí eu falei, não, vou pegar algumas aí, ainda mesmo assim as famílias ficou muito chateadas. Se eu soubesse, se eu tivesse lembrado dele, falou, seu Érico, tem um espacinho aí que eu vou encher uma estufa aí de planta. É, não é, Zé? Tinha bastante. Isso aí encher lá de planta, jogar tudo lá na estufa deles. Porque os parentes dele... Vendeu, vendeu barato e tal. Coloquei um preço justo. Aí falaram, barato, vamos dizer assim, planta de 3 mil reais, 2 mil, a turma... Chegou lá falando pra mim que ia vender a 5 reais o lote. Falei, não quero estar aqui pra ver. Pra você ver, de tanto eu ir lá e tal, quando ligaram a Kombi do Pedro pra sair com ela, eu falei, pô, o Pedro vai sair, vai pra onde? Eu falei, putz, o Pedro faleceu tem uma semana. Daí eu falei, nossa senhora. Falei, entrei na cozinha dele, abri um negócio lá, tomei um mé, voltei pra regar, falei, caramba. Aí saíram com a Kombi, voltaram, né? Aí eu tinha levado os 50% lá para a chácara do seu Érico lá, lotado lá de um monte de coisa. A gente não sabia desse detalhe, né? Aí colocava lá, planta que era 3 mil, colocava 500, a turma reclamava, daí chegava lá, negociava lá dentro, eu falei, não quero nem saber. É isso, para você ter. Queria que meus amigos, que queria ter muito aquelas plantas lá, tivesse elas, né, um preço legal para todos. Né? Não foi um preço injusto, foi um preço bom. Aí muitos ainda me criticaram, mas eu não ligo. Falou que ele cuidava. Era o xodó dele. Ele morava lá numa chácara, ele era o caseiro da chácara, né? E ele cuidava de lá, né? Assim que faleceu, passou um tempo, venderam lá a chácara, né? E era o hobby, assim como tem colecionador de selo, de moeda, ele colecionava platicério, né? Um dia foi até engraçado, nós fomos no Eduardo, um japonês ali de Várzea Paulista, ou Várzea Grande Paulista, do lado de Cotia, né? Uma cidade aqui vizinha. Aí eles tinham muito mais vivência com platicério e conhecimento de platicério. Entrou o Pedro, entrou o Celso, entrou o Natólio e eu que fui dirigindo uma Kombi Corujinha, né, do seu Pedro, entrei atrás. Passou os 3 e não viram um Valic. Pô, Valic pra nós aqui, nossa, é a menina dos olhos de ouro, né, coisa rara. Aí passou, como eu conheço muito por folhagem e tal, já passei, olhei e falei assim, ui, um Valic aqui. Falei, ô Eduardo, você tá vendendo essa planta aqui, né? E ele falou, tô, quanto? 250 reais, hoje seria uns 500 reais, seria uns 100 dólares, né? Tá 5 para 1. Aí ele falou,
Pô, tá vendendo mesmo? Pô, já tirei. Pô, a veiarada vieram assim com tudo. Pô, porque ele me ofereceu o vale que você vai vender pra ele, que é mais novo, não sei o quê. Falei, calma, gente, se der semente, vocês semeiam. Pronto, fiquei amigo de todo mundo de novo, vamos voltar à visita. E, meu, o Celso colecionava, fazia, a sementeira dele era tudo pequenininha, não era exagerada que nem a do Pedro. Pedro fazia sementeira de 1 metro, 500 por 2 metros. Ainda, né? O Anatólio fazia uns 5 metros para semear. Aí se desse certo, tinha 1 trilhão de planta lá. Mas vai pôr na onde aquilo? Não, daí começa a perder, ficava com 50 a 100. O Celso fazia uma caixinha, falou que a pior planta que ele não gostava de semear, mas fazia para ter, numa caixa pequena, para ter ali umas 30 plantas, era o rotume, que ele chamava de canguru, que era tão pequenininho, que era a menor de todas, tinha que repicar, daí vinha lá à noite para não deixar nem um caracol, né, o lesma, né, sem um caracol, para não comer, que limpava tudo, né. Aí ele ficava olhando lá, daí tinha o prazer dele, vamos dar uma volta. Putz, 2 horas até chegar e voltar de novo, e não era grande, entendeu? Lá o quintal dele, né. Não, tinha família, tinha o irmão dele, o sobrinho, né. Solteiro. O que acontece? Saiu numa sementeira, né? Esse Veite Celso e o Veite Pedro, saiu uma planta do seu Érico, foi para a mão do seu Anatólio. Anatólio fez a sementeira. Como o Anatólio vende, porque o negócio é dinheiro, né? E vendeu sementeira para o Pedro, sementeira para o Celso. Na do Pedro saiu uma planta mais fina, um Veite, com as folhas mais finas. E outras que ficaram lá um tempão, daí teve um que sem coroa, né? Mas ele dá coroa bem pequeno, dependendo do ambiente. Ele forma uma coroinha assim, a cada 2 anos, por aí, dependendo do clima e do ano. Ele dá uma coroa pequena. É só que a maioria do tempo só tem um rizoma e folha, né? Como se fosse uma pirósia, né? Aí dá esporos também, muito pouco, né? Menos do que os outros Veite, que é uns 5 por uns 3 centímetros em cada pontinha de folha ali no meio. Aí, nessa aqui, cada um pegou, saiu uma variedade, né? Um cultivar, sei lá, foi de sementeira. E cada um, o Celso tem uma folha larga, a coroa, folha larga com pezinho de pato em cima. O Pedro tinha folhas coroa comprida, com as pontinhas em cima bem estreitinha, né? Coroa bem estreita assim, desse tamanho assim a coroa dele. Só que a folha bem pontuda. Isso vai da onde que você coloca. Como ele tinha lá um local perto da escada, né? Que era um calor e alto, a umidade lá embaixo, não tinha um choque térmico. A folha ia embora. Putz, ficava uns dedão desse tamanho assim, ó. Entendeu? Quando ela sentia aquele ar frio embaixo, né, dela parava, madurava. Levava um tempo, era difícil você ver esporos, né, naquele ambiente. Agora, você colocasse planta fora, pegando sol, ela ficava curtinha, as coroa compridinha também, né? Mas só que dava mais esporos. Só que se eu olhar uma planta, que ele colocou o nome dele, e olhar essa, é planta diferente, né? Mas o Pedro chamava de Vilink e o Celso chamava de Veite. Só que é uma planta da Austrália, de semideserto, tem os pelos, porque proteção do sol. Austrália é muito sol. Indonésia, muita umidade, muita chuva, né? Muita chuva. Aí o Vilink são mais verdes, né? O Veite, se levasse um Veite para lá, poderia ter uns pelos e tal, mas teria menos, né? Tem muita umidade, daí seria um outro tipo de planta. Nome, então, o Pedro colocou o nome dele, que ficou lá com ele uns 10 anos.
O Celso colocou o nome naquela variedade também, né? Não. Discutia como V-Link e Veit. Sempre dava essa discussão. Daí eu falei, não, tá bom, o do senhor que está aqui é V-Link, o seu é Veit, e fica assim por isso mesmo. Mas que é Veit, hein? É totalmente igual falar assim, o andino daqui dos Andes é V-Link. Pô, tem uma tira, parece uma cinta largona. O Celso tinha um, Pedro também, sim, ó, tirona, largona, tá lá embaixo. Entendeu? Pode ser, na época da Pangeia, né? Que era tudo junto, poderia ser, né? A mesma planta. Poderia ser tudo da mesma planta. Da hora que você parou, cada um virou um indivíduo. Não, ele não tinha, não sabia, não tinha acesso à literatura, né? Aquele livro amarelo que eu tenho ali era do Celso, né? O Pedro não tinha acesso à literatura, o Celso já tinha, né? Ele já via algumas coisas, essa planta está errada, não sei o que e tal, né? Daí ficava assim, daqui a pouco ia. O gostoso era que você ia de manhã na chácara de um, subia, ia na chácara do outro, daí nós voltávamos para a chácara do Pedro, daí o Celso subia e eu vinha embora. Entendeu? Era só ir daqui na avenida, assim. E tudo acabava numa caipirinha. Existe. Tem o pessoal, tem o Calazan, o Márcio Calazan, de Osasco, né? Ele tem um Veit sem coroa, que é o Pedro sem coroa, né? Eu tinha ele aqui, mas pô, já tinha matado uma planta, daí consegui a última, quando o Pedro faleceu, eu trouxe pra cá, lidei, daí acabou indo embora. Menos uma para me cuidar, né? As plantas tem hora que resolve ir embora, não tem o que fazer, ela acaba indo embora. Né? Não tem jeito. O Celso levava no Ceasa, o pessoal vinha buscar na casa dele, entendeu? Até a década início da década de 90, não, 80, 85 por aí, a Olambra comprava do seu Pedro. Vinha pro Ceasa e ia lá no seu Pedro e comprava em copinhos, né, de café. Comprava mudinha, repicada, daí repicava direto. Samambaia, Amazonas, de metro, tudo pequenininha, platicério. Eles faziam muito. Irmã dele, né? Irmã dele, a Maru, né? A dona Gáfia, né? Fazia fazia de copinho e vendia, levava pequenininho, né? Uma vez tem uma história, pô, do platicério quadra de cotão. Nossa, eu e o Pedro rodamos tanto atrás dessa planta. O dia que eu encontrei ela e tava barato, eu peguei assim, puta, eu não aguentei. Eu falei, caramba, eu e o Pedro nós rodamos atrás dessa planta, quadra de cotão, pra achar, pra comprar, pra tentar ali. Eu comprava as plantas e falei, aqui não vai lá no Pedro. Que o Pedro ficava o dia inteiro lá e tal, dava uma olhada, regava os outros e tal, e dava lá uma namorada e a planta ia. Aqui em casa eu planto ela lá, só outro final de semana que eu vou mexer. Quando eu peguei ela no Acta Botânica do Rodrigo e do Thiago, putz, daí deu um nó na garganta, falei, caramba, eu e o Pedrão rodamos tanto atrás dessa planta. Aí comprei, trouxe, plantei, começou a ir, mas quando chega no inverno, ela resolve abandonar a gente. Ela dobra as folhas, né? Que ela entra em hibernação. Putz, no outro ano, para ela voltar, putz, passou até 2 anos aí mesmo. Demorou. Aí foi embora, falei, não é planta para mim não. Era uma coroona assim, antigos, rizomão, sabe? Fui replantar ela, tinha um rizoma, que dá uns 5 centímetros. Falei, pô, essa planta, você vai cortar outras plantas, o rizoma é isso aqui, ó, dá 1,5 centímetros, já é velha. Uns 5 centímetros de rizoma, para essa planta é natural e deve ter muitos anos. Deve ter vindo de lá, já grande e tal, estava lá na chácara dele, não estava ligando, estava no chão, cheio de formiga, teve mais formiga do que platicério.
dentro da Kombi. Aí o Pedro, você vai ajudar a matar essas formigas aqui. Aí peguei, limpamos tudo aquele substrato velho, colocamos, pô, ficou enorme, desse tamanho. Assim, ó. E nessa limpeza tinha um rizomão, eu falei, vixe, cortando um rizoma antigo, devia ter guardado, né? Mas peguei na hora, foi embora. E tem muita história. Vixe, falar pra você que eu não sei o nome completo do Celso. Ele me perguntou outro dia, eu falei, não sei, meu. Não sei, meu. Não lembro. Platicério Veit Celso? Sim. Existe, eu tenho dele. Tenho. Conforme foi esporos para fora, ou foi planta que foi enviado para fora, aí ficou como nós fazíamos aqui. Você comprava uma planta de mim, levava, aí você falava assim, não, essa planta eu peguei com o Marco. Platicério, Miami, Marco. Aí ficou Platicério, Scofield, Tatsuta. Então, o que acontece? Você pega a planta comigo, leva para sua casa. De onde que veio essa Platicério, Vilink, Scofield? Do Marco. Aí acabaram introduzindo o nome Tatsuta na planta. Entendeu? Ficou Platicério, Vilink, Scofield, Tatsuta. Platicério, Veit, Pedro, Tatsuta. Porque veio do Tatsuta. Uma planta que eu sei que ele fez chegou uma planta diferente, não é platicério, tipo uma samambaia, leuconor, uma samambaia que tem uns rizomas grossos. Como? Lecanopteris. Isso, a samambaia formiga para nós aqui nós chamamos, né? E ele tem uma planta com o nome dele, que ela é diferente mesmo. Mas o que ele levou para fora, então não foi ele que fez? Não, o que ele levou para fora não foi ele que fez. Platicério não. Tudo ele comprou e o que ele era bom para cultivar eram os madagascarienses. Que eu aprendi assim a cultivar, ter uma noção de como cultivar corretamente aqui no Brasil, foi vendo as fotos dele. Um xaxim, um prato d'água, ou um xaxim redondo, ou madagascariense em cima com muita água, né? Todas as plantas com o platicério, com a coroa, o front dele redondo, é sinal que ele é de lugar com muita umidade. Quando ele foi no Paraná, ele tinha uma estufa, cultivava. Ele foi, não sei se foi morar no Rio, sei que ele foi pro Mato Grosso, daí ele montou uma estufona lá, eu acho que Mato Grosso. Montou uma estufa, as plantas ficavam lindas lá. Tinha uma foto dele assim, em cima da cadeira, com as plantas em cima. Eu pensava até que, lembra muito a casa do Celso, igualzinho, né? E ia lá na casa dele, lá no Mato Grosso. As plantas fora de sério, ele fez, conseguiu fazer um andino, ficar com as folhas desse tamanho. Não sei se era com laboratório, alguma coisa assim. Não sei. Não tinha muito a fundo, assim. Eu lembro que ele tinha me contado alguma coisa. Exame de alguma coisa, de laboratorial, de sangue, sei lá. Sim, gostava de planta, gostava de colecionar. Mas os platicérios, depois começou com algumas carnívoras, entendeu? Algumas lecanopteris, né? Das coisas? Sim, vendia, ia, trocava. Eu acho que ele foi a trabalho, mas foi fazer um tratamento, né? De saúde. Acho que ele tinha câncer, né? Câncer, um tumor, alguma coisa assim, daí fazer um tratamento. Entendeu? Foi novo, né? Ele foi embora, foi novo. É boa gente, só que escreveu umas plantas erradas e tá aí até hoje, né? Mas, cara, nós vamos e esse negócio fica aí, não é pra...
Nos Estados Unidos ele ia, eu não sei se ele foi pro Japão, se ele foi trabalhar lá, eu não sei. Eu não manjo. Ele que levou? Acho que sim. Eu não sei. Quando apareceu planta lá, apareceu já umas plantas já de alguns anos. Umas plantas já generosas, já grandes. Assim, vamos dizer assim, planta de 4 anos de cultivo, não planta muda de semente, né, de esporos. Mas, Levava na mala. nasce. Tem umas coisas do Dudu lá, tem umas cartas dele de lá, do Dudu pra cá. Olha, legal. Falando que foi atrás de planta lá, falando pro Dudu mandar pra ele lá. Ah, esporos. Não, a planta. Planta? Ah. Não é que não fazia cruzamento. Ele fazia uma sementeira lá, né? Mas as plantas, eu não cheguei a ver ele vendendo planta pequena. Pelo menos eu não vendia, porque nós já tínhamos se desentendido lá atrás, antes dele fazer a sementeira, na época que ele morava no Paraná. Daí depois que eu fiquei sabendo que ele tinha um problema de saúde, mas daí nós já tínhamos poucas vezes que nós entramos em contato, acabamos discutindo. Aí daí foi pro mundo afora os nomes errados. Veit que é Vilink. E aí foi. Houve uma discussão aí. Não. Coisa boba na época que não tinha nem Instagram, que não tinha WhatsApp, era tudo via e-mail, né? E tinha página da internet, você colocava só as fotos lá, entendeu? Na época do antigo Orkut ainda, entendeu? Mas não foi assim algo assim que ele ficasse bravo comigo, né? Nada. Se ficou também, não ligo, Deus o tenha, um bom lugar, entendeu? A única coisa que ele errou em alguns pontos, ter mandado planta para fora sem o nome de onde que veio, e quem comprou levou isso para frente. Daí você, para consertar isso, sobrou para quem? Para o cara que era vizinho do Pedro e do Celso. Aí sobrou para mim. Ô Marcão, que planta é essa? Aí, como sempre, manda foto, aí eu pego lá, olho lá nos meus arquivos. Ó, você tá o planta. Ah, pô, eu peguei tal no canto. Daí você pegou, então põe o nome aí que você quiser. Não vem perguntar para mim o que é. Chegou, não falo mais o nome das plantas, né? Tem hora que eu olho, né? Antes eu sabia tudo de cor salteado, como que era tal as plantas, né? E as características de cada uma. Hoje não, hoje eu falei, não vou levar nada daqui, eu morro, pega a turma, vende tudo a preço de banana. Depois que eu vi com o Pedro, a turma queria vender a R$5, eu falei assim, eu não quero estar aqui para ver. Se eu for para vender a R$5, não quero ficar aqui para ver. Vocês vendem aí, tchau. Não, então você põe o preço e tal. Eu falei, não, tem muito amigo meu que está querendo comprar. Então eu ponho um preço justo, que eles vão comprar, né? Vou ajudar vocês, eles vão estar, para ninguém falar que eu estou explorando ninguém, e não cobrava nada. Você está entendendo? Eu ia lá, saía daqui da minha casa, regava a planta deles durante 6 meses, vendia para os meus amigos, e ainda era criticado, mas tudo bem. Meus amigos do mesmo jeito. Ele tratava do Pedro doente, que o único, a família ninguém aparecia, quem tratava dele era ele. Então depois que morreu, aí apareceram os urubus. Um tempo antes, quando ficou ruim, né? Pedro ficou ruim mesmo, foi internado e tal, precisava. Aí a família apareceu, aí começou lá, daí, eu tinha a chave da chácara do Pedro. Eu tinha a senha da conta do Pedro, daí eu guardava na minha carteira para ninguém, nem o da família falar, não sei o quê. Eu falei assim, amigão, essa é a minha letra? Não foi eu que escrevi. Eu ia lá, recebia o dinheiro dele, tá aqui, levava o cabeleireiro lá, levava pão, entendeu? Minha esposa levava comida para ele, quando dava, levava remédio, passava lá. Família, depois de um tempo, quando pegaram o Marco, daí eu falei, bati uma saudade, daí eu falei, caramba, vou lá na chácara e tal. Mas já tinham trocado a chave de lá. Quando eu estava lá cuidando das plantas, trocaram a chave. Quando a irmã do Pedro me deu 50% das plantas, trocaram a chave do cadeado, trocaram o cadeado, coisa que eu já tinha há uns 10 anos a chave de lá.
Entendeu? Aí, o que aconteceu? Mas tudo bem. Não conserta mais. Não conserta. Aí quando falaram que era para me pegar 50% da chácara, eu falei, putz, mano, se eu tivesse lembrando do seu Érico, eu tava meio assim voado, tinha levado os 50% da chácara, falei, seu Érico, vamos entupir uma estufa aí. Foi, era para me pegar o que eu quisesse. Ele também não quer se meter às vezes. E outra, eu não tinha interesse. Né? Eu pegava... Eles falam, ele aproveitou. Então é ruim isso, né? Então eu também sempre fiquei fora desses assuntos. Para não dar oportunidade de alguém me criticar, né? E aconteceu um fato não vou contar não. No velório, cara, quando fechou, vamos embora, aconteceu um negócio estranho, sem vento, do jeito que tá aqui, tá ventando. Como é que me quebram 2 galhos da mesma árvore, desse diâmetro, bum, bum, aqui, a turma toma um susto, eu também tomei, daqui lá na parede, lá. Vamos lá olhar, oxe, o galho verde, forte, caiu os 2 galhos. Aí pensa o que quiser. Lembra que eu contei pro senhor? Todo mundo olhou, cara, o que aconteceu? Sem vento, quebrou 2 galhos verdes. Sim, aqui tava. Puxa vida, aí tudo bem. Isso é outra história, mas tá em bom lugar. Não fez mal pra ninguém aqui. Ai. Nossa, era muito amigo, hein? Vixe! Era muito amigo os 3. Nossa, demais, de muitos anos. Quanto que era? Ele falou um ano ali que era muito. Aquela foto era de 86. 86. Não, era antes, 86 nada. O Dorval tava novinho, pô. Oxe! Aquela, era os décadas de 70, hein? Início de 80 ali. Que o Dorval foi saiu aquela foto lá. O Dorval, ele vendia uns garrafãozinhos, né? Vendia uns garrafão de pinga, né? Ele pegava umas pingas especial, daí trazia pro Celso, vendia pro Pedro, o Natório também pegava, né? Mas isso até década de 80, assim, ele vendia aqui na região, né? E tinha boxe no Ceasa também, né? Nesse meio do caminho aí, até década de 90, por aí, tinha boxe. Aí ele vendia planta, pegava planta, saía comprando planta e vendendo, né? Comércio. Aí o Pedrão era fogo, o Pedrão era exagerado. Mas mais ainda era o Natório. O Celso fazia uma caixinha, o Pedro fazia uma caixa já de 1 metro por 2. O Natório já fazia uma de 5 metros por 2 metros. Daí ele vendia, o Natório vinha e estragava o comércio das plantas. Mas, ele só queria vender tanto para o Pedro e para o Celso para outra turma e faturar de uma vez só. Aí o Pedro o Celso queria vender para um colecionador específico da planta. O Pedro queria fazer, olhava lá, tá vendendo essa planta, e ia lá fazer uma sementeira, já de 2 metros. A turma passava primeiro no Pedro, comprava o que tinha que comprar e ia pro Celso. Que sabia que no Celso, que era mais colecionador, que ia lá, o preço era mais alto. Aí chegava lá, comprava só o que o Pedro não tinha, né? Mas, daí de lá, o Celso acabava vindo junto com o pessoal, passava no Pedro. Aí, você tá com essas plantas aqui? Quanto você pagou? Ô, Pedrão, você tá me quebrando, hein? Tá vendendo mais barato. Aí acabava tudo na amizade, mas nada assim que... E o Dorval sempre pegava a planta para levar para tudo quanto é canto, para vender. As plantas, acho que em 94, por aí. 94, 90... O Pedro acho que foi em 97, uma vez você chegou. Por aí. 97, Por aí. o Celso em 99. Aí. Entendeu? Dorval Nunes veio depois, 2004, 2000. Faz tempo, hein? Por aí, 2000, 2004. Legal que veio uma na sequência da outra.
entendeu? Que ele me chamou lá para dar uma olhada. Ô Marcão, dá um pulo aqui onde você tá. Eu tinha acabado de passar, fui em São Paulo comprar umas ferramentas. Passei da casa dele, falou, dá um pulo aqui, tem uns negócios aqui pra você dar uma olhada e tal. Eu falei, pô, se o Dorval telefonou pra mim, tem alguma coisa, né, bacana lá. Eu falei, caramba, essa planta é diferente, meu. Falou, essa folha aqui me lembra um estemária. Essa coroa é do madagascariense, mas tá esticada pra cima. Aí, pô, vamos deixar ela crescer, mas tô achando que tem um híbrido aí. E essa aqui, ó, vem cá, dá uma olhada. Oxi. Aí ele tinha um superbo com estemária, né? Um superbo com estemária, que é um híbrido, acho, de 1947, né? Que já fizeram isso lá atrás. Tem literatura que fala já a respeito desse cruzamento. E ele fez, naquela mesma situação. Tinha uma bomba, colocava as esporas lá, mergulhava a planta com adubo na água, deixava pendurado escorrer. Aí como era de placa, né, de xaxim, aí as mudas nasciam. Só tinha um trecho que escorava a placa aqui e pendurava. Aí nascia aqui na frente, nascia do lado, nascia para tudo quanto é canto, as mudas. Aí, pô, tinha umas mudas lá diferentes, né, planta já, a Dorval Nunes, estava desse tamanho, folhinha. Eu falei, pô, mas daqui a pouco, vamos deixar ela crescer aí, não mexe, deixa ela aí, vamos tirar ela já grande. Isso daí é mosca branca dos olhos azuis, né? Eu falei, meu, vamos deixar aí. Cresceu mais, foi lá, cortou, colocou na caixinha, com muito cuidado, no mesmo canto, onde que ela cresceu. Pô, aí veio essa planta diferente. E saiu 2 plantas lá diferentes na casa dele. Frankfurt veio, a primeira planta veio do seu Érico, que trouxe em 73, na viagem de Frankfurt. Sonatório acabou arrumando a planta, não sei se pegou dele, ou a irmã que levou, fez sementeira. Aí dessa sementeira que ele ia amarretar, vender para o pessoal, o Pedro comprou, o Celso comprou e acabou saindo. O Pedro fez nova sementeira, o Celso fez nova sementeira. Aí que tá, esse espaço aí, ou saiu da primeira sementeira, porque eles não marcavam. Como era uma planta diferente, que eles queriam e tinha pouca, e o Natólio arrumou, né, e fez sementeira, aí eles compraram, cada um comprou um lote. Aí eles pegaram, tornaram, fazer a sementeira delas, né. Aí não sabe se é da primeira sementeira ou veio do Celso, ou veio do Sonatório. Mas é tudo essa linha, entendeu? Mas são plantas totalmente diferentes. Coroa, né? Folha, Verde Pedro, Verde Celso, né? São plantas que vieram da sementeira do seu Anatólio, que é planta que veio do seu Érico. Que foi semeada, pegou, cada um pegou umas caixas, levaram, né? A forma de cultivar esses de folha branca não é a mesma coisa do Velink, que é mais claridade, temperatura alta, umidade um pouco menor no ambiente. Aí ele vai, fica comprido, fica a folha larga, bastante dedos. Agora, você põe ele no ambiente, choque térmico, rapidinho ele madura e fica com a folha totalmente diferente, entendeu? Mas todo o mesmo caminho. Pode ser. O Natal era doido para tirar. Pode ter sido via irmã do seu... É o Filipinense, não sei se não foi ele que levou. É, perigoso, né? Mas, como digo, quando eu tenho uns amigos, a gente não pesquisa. Não gosto dele. Não quer perder a amizade. Deixa quieto. Não é verdade? É. O que eu sei das plantas. Das plantas, quem foi que fez, como Então, que... essas plantas, o Platycervi Link, Miami e Schofield, eram plantas que tinha no Pedro e tinha no Celso, né? Aí pode ter sido veio via Nobuko, uma japonesa que viajava muito. Tinha uma outra, Saito, né? é o Saito, do Ibiúna, né? Que viajava muito.
Que administrava. Então, tanto Pedro como o Celso tinham essas plantas. Porque daí um cedia um cortinho de uma planta, um cake, para um para o outro, daí... Mas quem tinha uma variedade grande de vilink era o Celso, entendeu? Que tinha. Aí eu comecei a gostar daquelas folhas compridas, tudo bifurcada, né? Falei, meu, essa planta é fácil de cultivar e a beleza dela tá nas folhas, coroa, né? E vai fácil. Vou entrar nessa linhagem. Onde que eu bati o olho, que a coroa era diferente, a folha era diferente, eu trazia. Miami, Schofield. O Elemária, o Pedro tinha umas 3 variedades. Tinha um que a folha era reta, que sim, que chamava de orelha de elefante aqui. Outro vinha e formava um degrau aqui no meio. E o Pedro tinha um que era um cultivar que saiu para ele lá, aquele bifurcado, aquele que você viu lá no Paulo Forte. Que ele tem um lindo lá, todo repicado assim. Tem lá fora, quem semeia aquilo, como ele é um híbrido, né, de Stemária com Elephantotes, né, aí ele pode ter essa variação para todos, porque é um cruzamento de uma planta que deu certo e sai planta muito viçosa, uma saúde fora de sério. A coroa chega a ficar uns 2 centímetros, 2,5 centímetros de espessura. Um reservatório de água generoso ali, você pega depois de velha, morreu alguma planta, você cortou, você pegar, apertar assim, cai muita água. É aí que o perigo, a turma pega e toca água, que ele gosta muito de água no verão, assim, aí chega a dar uma esfriada, ele fica preto. Essa planta aqui, ó, essa planta aqui, agora não tá mostrando, mas eu furo com a chave de baixo. Porque ela é grossa também, aí acumula água, começa a ficar preto. Eu pego e furo. Aí a chuva pega, vai lavando e tira, porque pode dar alguma bactéria, entendeu? Devido a algum adubo orgânico. Ela tá aí também por isso que eu furo ela, dá uma dó, mas eu furo. Antes ela ficar lá do que ela ir embora. Essa é a característica de cada um para a parte de cultivo. O Celso gostava de tudo. E tinha um que ele gostava mais, que bem... Ele era... Tem umas coroas bonitas, umas folhas, o Willie Drummond, Mr. Didel, né? O Van Dyke, ele já viu, que é o antigo Wilhelmina Reginae, né? Meu, ele conseguia fazer umas plantas gigantes. Aí, qual era o segredo dele? Ele levantava a telha, colocava um barbante. Conforme estava chovendo, aquele barbante puxava a água e caía atrás do Vander. Aquela água da chuva direto, a planta explodia. Mas como gosta da água da chuva? Entendeu? E tinha uns Ridley também, que era uma paixão dele, mas era 2 Ridley, que eu pensei em comprar e tal. Eu falei, meu, eu não tenho mão boa para isso. Daí um senhor aqui da Vila dos Operários ali, como é que chama? Perto da ponte ali perto da Lapa, né? Mas do lado de cá. Antes ele gostava muito dos Ridley, né? Levou os Ridley. Até bom que ele vivia trazendo o Ridley para o Celso replantar. Era o Ridley dele. A coroa era assim, uns veião que fazia umas ondulação, meu, coisa linda, uns coroa, as folhas bem, mas não igual da Tailândia, que é umas folhas bem grandes, toda bifurcada, uns novos que estão vindo agora, né? E o Pedro gostava de plantas fácil para vender. Superbo, crescia rápido, né? O Pedro gostava tinha espaço, né? Fazia Superbo, Regina, mas gostava de tudo. Antúlio, Filodendro, Bromélia, né? Palmeira. E o Dorval gostava de planta grande.
Mas o Dorval, ele é comerciante, né? O Dorval sempre foi comerciante, mas ele cultivava muito bem. Ele chegava, ele viu as folhas assim, meia pretinha, querendo morrer, ele catava assim, puta, eu não tinha coragem, mas ele catava assim, tum, puxa, tinha vez que saía a planta na mão dele, né? Aí eu falei assim, mãe, fica de olho no Dorval, não deixa ele puxar umas folhas pretas aí, não, você vai arrancar a folha. Mas era muito amigo nosso, né? Aí eu gostava muito de platicério grande, platicério rotume, que ele fazia, ele chegava assim, tá vindo a folha, ele abria aqui, ó, as plantas dele eram tudo queimadas aqui, né? Ele pegava a planta, ele abria aqui para ver o rizoma. Ele pegava, tirava o substrato aqui, para não falar, né, que hoje é proibido, tirava um pouco velho, colocava 2 mãozonas de bocacha, né? Seria a torta de mamona, né? E forrava com um substrato novo. Ixi! A folha, tinha hora que a folha virava folha meia coroa, né? Aí tinha algumas que era muito forte, muito adubo, né? Mas quando vinha folha, aquela folhona generosa, coroa, e as plantas, o platicério grande, rotume, aí vinha o pessoal de fora, eu gostei, não, deixa aí, é minha e tal, gostei. Aí ele colocava um preço para não vender, a turma comprava. Aí ele ficava assim, vou lá no Pedro no céu, pegava a jardineira e... Era bom que daí direto ele estava aí com a gente. Ele chegou aí lá no Pedro, um pouquinho antes do Pedro falecer. Foi. Nossa, e todo mundo saiu sem avisar nada, sumiu, ninguém sabia. Eu tava lá, ele chegou, viu eu vendendo. Pô, Marco, tô vendendo aqui as plantas para uns amigos que querem comprar, mano. Só que eu chamava o pessoal para ir lá, para comprar a planta, aí eu falava para a família, ó, tá vindo uns amigos nossos para comprar as plantas. Não vou estar na estufa. Não vou estar lá, não vai vender. Beleza, vou só regar. Acabou começar a chegar o pessoal deles para comprar. E eu já tinha desmarcado com meus amigos que eu estava lá para vender para os meus amigos. Amigo do Pedro também. Aí vinha o pessoal da família. Cara que era para marretar, vender barato. Daí eu fui cansando. Eles Quer ir embora? querem ir na chácara ainda, né? Tá bom. Eu vou com eles, então. Talvez. Vamos terminar já. Vai ter muita história aí de planta, e aí Acho vai. que eu vou com eles lá pra chácara, né? Vai voltar? Porque eles vão lá, ainda vai escurecer, aí não dá.